Agora chegou a hora de falar sobre um movimento muito útil, muito simples, acontece em várias situações no nosso dia a dia. Tá aí desde a rotação em alguns momentos do seu HD, está no seu computador, como um ventilador de teto, como um ventilador que você utiliza aí para refrescar você nos dias de calor, é o movimento circular uniforme, tá? Nós vamos compreender bem esse movimento, mas vamos fazer isso por partes. Vamos começar. Olha só, eu tenho aqui então, nesta linha amarela, essa circunferência, o possível movimento de uma partícula. Tá? E aqui nós temos os seguintes elementos. Qual a definição aí dessa circunferência, né? Vai ser o conjunto de pontos equidistantes, equi quer dizer que igual, de pontos que têm a mesma distância aqui de um ponto qualquer. Este ponto qualquer eu vou chamar aqui, por exemplo, de um ponto C, que é o centro dela. Então, se eu pegar famílias de todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto C, eu vou girar aqui, como fazer um compasso, eu vou ter o que eu chamo, né, de circunferência. Tá? Essa distância que é constante, né, entre o centro e as bordas, eu chamo de raio. Eu vou chamar isso aqui de um raio R. Tudo bem, né? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos supor que no instante t0, a minha partícula esteja numa posição aqui sobre essa circunferência. Eu vou chamar aqui de S0 essa posição. Depois de um certo tempo, ela foi parar bem aqui neste ponto. Indicado aqui, este pontinho azul. Esse pontinho azul é minha partícula. Ele vai estar, então, nesse instante t, na posição S. O que é que nós podemos dizer sobre isso? Há duas coisas aqui, ó. Ele levou esse tempo t0 a t, é um tempo ΔT. Este tempo ΔT é t menos t0. Instante de tempo inicial menos instante de tempo contrário, né? Final menos inicial. Agora, vamos observar o tanto que ele andou sobre este círculo. Bem, sobre este círculo, eu marquei aqui essa linha verde. Isso aqui indica a quantidade em metros que esta partícula andou sobre essa linha amarela. Então, vai ficar como? Essa distância que ele andou é uma distância ΔS. O que seria esse ΔS? ΔS é a posição final S menos a posição inicial S0. Mais uma vez, a gente pode observar que não há nada de novo nisso. Este movimento sobre uma linha, ainda que essa linha seja curva, pelo menos a princípio, parece um movimento unidimensional travestido de um movimento bidimensional. Só porque a gente está considerando o plano, a gente está falando que ele é 2D. Mas, de fato, matematicamente, é como se este movimento fosse em uma dimensão, já que ele ocorre em cima de uma linha. Né? De maneira efetiva é isso. Agora vai surgir um elemento interessante. Preste bem atenção. Este arco de círculo, esse comprimento de arco, círculo, ΔS, subentende em relação ao centro um ângulo. Este ângulo, eu vou chamar ele aqui de Δθ. A pergunta agora é qual a relação entre este comprimento de arco percorrido e este ângulo percorrido, né? Este ângulo central. Resgatando nossos conhecimentos aí da geometria plana do ensino médio, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Então eu posso colocar aqui uma regra de 3 para descobrir a relação entre esta
esse deslocamento angular, que é Δθ, e esse deslocamento linear, que é ΔS. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se para um comprimento total, né? O comprimento total, eu vou dizer que é 2πr. Então, 2πr é o comprimento de uma volta completa. Isso corresponde a um ângulo de 360 graus. 360 graus, né? É uma volta completa aqui, em termos do ângulo. Então, o ΔS, um comprimento parcial aqui, um pedaço desse comprimento de arco, corresponde a um Δθ. É isso aí. Agora entra uma nova unidade, talvez para alguns de vocês, que é o radiano. Eu vou mostrar agorinha que é a definição desse radiano, mas entenda que este ângulo de 360 graus, quando eu passo ele para a unidade de radiano, ele corresponde a 2π. Então, vou dizer aqui, ó, 360 graus é igual a 2π radiano. Esta, como eu havia comentado em um dos primeiros vídeos nossos, eu tinha falado justamente que esse radiano é uma unidade suplementar matemática, né? É uma unidade puramente matemática para os ângulos. Feitas essas considerações, eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Então, 2πr equivale a um ângulo em radianos de 2π. Então, ΔS corresponde a Δθ. Eu posso, então, multiplicar cruzado. Eu vejo, então, aqui, ó, que ΔS, posso até simplificar aqui, ó, esse 2π com esse 2π vai cancelar. Fica mais fácil vocês verem. Vai ficar ΔS é igual a R, que é o raio da circunferência, vezes Δθ. Então tá aqui, ó. Esta é a relação entre o comprimento de arco percorrido sobre a circunferência e o ângulo central. Então a gente acabou de encontrar a relação entre o deslocamento sobre a circunferência e o deslocamento do arco. Tá? Agora vamos ver o que significa o radiano. Já que é uma unidade do sistema internacional, uma unidade suplementar, embora seja puramente matemática, a gente precisa entender ela muito bem. Então vou colocar uma figurinha aqui, ó. O que vinha a ser este radiano? Como é que ele é definido? É bem simples, ó. Por essa figurinha eu vejo, ó. Considere então um comprimento de arco que tem o valor igual ao do raio. Né? Então, vou pegar aqui, vou dizer o seguinte, ó. Pegando essa equação, eu vou pegar este comprimento do arco e vou dividir pelo próprio raio. Se eles forem iguais, ou seja, se ΔS for igual a ao R, ao raio da circunferência, isso aqui vai dar 1. Mas 1 o quê? É 1 radiano. Ok? Então eu digo que um radiano é essa medida deste ângulo, medida a partir do centro, né? Que vai então dizer o seguinte: quando esse comprimento de arco for igual ao raio medido da circunferência, eu terei 1 radiano. Este 1 radiano, para você ter uma ideia, em graus, é aproximadamente 57 graus, tá? Se eu estiver errado, você me corrige nos comentários do vídeo. É mais ou menos por aí. Com isso, a gente consegue as relações de conversão, tá? Desses ângulos de uma forma usual. A gente diz, então,
Se 2π é 360, 180 graus é π radianos. E eu dividindo aqui por 2, 180 por 2 dá 90 graus. Então é metade, né? Π sobre 2 radianos. Então, fazendo uma regra de 3, usando qualquer uma dessas relações aqui apresentadas, preferência essas aqui, porque essa dá valores quebrados, né? Essa aqui realmente vai levar você a saber converter graus para radianos. Entenda então que no sistema internacional a gente deve utilizar nunca graus, sempre radianos, tá ok? Na física, o sistema internacional, tá, é em radianos. Vou colocar bem sublinhado isso aqui. Isso aqui faz parte do SI. E vale a pena dizer aqui que este radiano, fisicamente, é unidade adimensional. Basta você observar aqui, ó, quando eu coloquei esta razão aqui, um comprimento sobre a circunferência é dado em metros. O raio também é dado em metros. Então, se eu tenho a razão de duas grandezas que têm mesma unidade, é óbvio que isto aqui vai ser uma grandeza adimensional. É por isso que ela é uma grandeza suplementar, puramente matemática, porque ela não é uma unidade física. Tá? Nós veremos mais tarde que também tem grandezas físicas que também são adimensionais, como, por exemplo, o coeficiente de atrito. Vai ver isso mais tarde. Então, esses são os elementos fundamentais aí do movimento circular uniforme. Eu acabei de definir uma relação entre o deslocamento angular e o deslocamento linear. Na equação ΔS é igual a R vezes Δθ. É claro que qualquer movimento leva um tempo para ocorrer. Então, se eu analisar esses deslocamentos, seja ele o deslocamento linear e o angular, em relação ao tempo que eles ocorrem, fica claro para mim, nessa altura do campeonato, que a gente já sabe bem, eu posso definir uma velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação por ΔT. Então, vou dividir essa equação por ΔT. Então, o que eu teria aqui é ΔS sobre ΔT igual a R vezes Δθ. Deixei esse espacinho aqui porque eu acho que eu já sei que você sabe que eu vou fazer. É aplicar um limite com este tempo, né? Opa, dividir aqui por ΔT, né? E aplicar um limite aqui, com ΔT tendendo a zero. E aí vai aparecer uma coisa que vocês já conhecem. Então, aplicando o limite aqui, ó, o limite desta razão com ΔT tendendo a zero. Farei aqui também deste lado a mesma coisa. Do lado esquerdo, você já conhece bem. O limite de um deslocamento linear em relação ao tempo com ΔT tendendo a zero, isso é uma velocidade. É a velocidade linear. Então, isso aqui é a velocidade, que eu vou chamar aqui de velocidade linear. Neste limite, o R é uma constante, ele é uma propriedade do movimento circular, ele não é alterado, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter R vezes o limite desta razão, que é o deslocamento angular pelo tempo. Eu vou chamar aqui, vou colocar no cantinho, né, o limite
desta razão, com ΔT tendendo a zero, de Δθ sobre ΔT, eu vou chamar de velocidade angular, denotado pela letra ômega. Tá? Então, esse aqui é o meu ômega. Então, da mesma forma que eu fiz ali na página passada, quando eu defino a relação entre o deslocamento linear com o deslocamento angular, se leva um tempo para isso ocorrer, eu posso definir a velocidade linear, que ocorre sobre a linha da circunferência, com a velocidade angular, que é a velocidade com que este ângulo evolui. Como sempre, tudo ligado pelo raio da nossa circunferência, presente aí, é claro, no nosso movimento circular uniforme. Como sempre, ficamos curiosos ao apresentar uma nova grandeza física, as suas unidades, né? De preferência no sistema internacional, que a gente usa como padrão. Então, eu digo que no SI, as unidades da velocidade angular, ômega, a gente usa aqui entre colchetes, como sempre eu volto a lembrar, tem a ver com as unidades. Tá? Então, vai ser as unidades de Δθ, que é o deslocamento angular, sobre as unidades do tempo. No sistema internacional, o deslocamento angular é o radiano, que a gente apresentou agora há pouco a sua definição. O radiano. Por tempo é o segundo. Tá? Então, no sistema internacional, a velocidade angular é o radiano por segundo. Então, agora que eu defini esta velocidade angular, eu posso dizer da característica deste movimento circular uniforme. Por que eu chamo, então, né, você deve ter se perguntado, por que você não falou disso até agora? Eu vou falar. Por que nós chamamos este movimento de movimento circular uniforme? Ora, é circular porque faz círculos, né? Porque anda em círculos. E é uniforme porque deve ter alguma grandeza associada que não muda durante o movimento. O que não muda durante o movimento é esta velocidade angular aqui. Esta velocidade angular permanece sempre a mesma. Ou seja, o movimento circular uniforme ele vai ser caracterizado por um corpo que, ao fazer um movimento circular, percorre ângulos iguais, Δθ, sempre no mesmo tempo, ΔT. E aí, consequentemente, você nota, se este ômega é constante e o raio numa circunferência é constante, o produto de duas coisas constantes, R vezes ômega, só pode ser também constante. Então, eu concluo que a velocidade, ou melhor dizendo, o módulo da velocidade no movimento circular uniforme, também é constante. Resumindo isso, do que se trata um movimento circular uniforme? Eu vou aqui nomear, né, dar apelido da abreviação MCU. Né? Então, nesse movimento, o objeto sempre vai percorrer ângulos iguais em intervalos de tempo iguais. Da mesma forma, eu posso dizer que ele vai percorrer ΔS, ou seja, arcos de circunferência iguais, também em intervalo de tempos iguais. São duas formas equivalentes de se definir um movimento circular uniforme. A grande questão que surge é a seguinte, eu estou falando sempre de grandezas em módulo. Mas será que quando eu fizer uma análise vetorial deste movimento, surge algo novo? É justamente o que eu vou discutir daqui a pouco. Como de praxe, quando a gente apresenta um novo movimento, a gente está interessado em saber a sua equação. Então vamos ver como é que isso ocorre. A gente já sabe que aqui eu estou dando ênfase ao ângulo, ao deslocamento angular, em detrimento ao deslocamento linear ΔS.
mas a gente sabe a relação entre eles. Então vamos olhar aqui, ó. Nossa circunferência, vamos dizer que uma partícula está aqui no instante t0, nesta posição. E aí, vamos dizer que para não dizer que θ 0 é zero, vamos dizer que ele tem esse valor aqui, azulzinho, θ 0. Passado um tempo, ele percorreu esse arco, e, é claro, ele tem um ângulo, né, que é medido em relação à sua origem, né, do deslocamento, θ. Como é que essas coisas se relacionam? O ΔT, que é o tempo que ele levou para fazer esse movimento, né, entre essas duas setas vermelhas, o que corresponde a este pedaço aqui de circunferência, que é ΔS, é t menos t0. Este é o tempo levado. E é claro, qual é o ângulo que foi deslocado? É só olhar. Ó. O ângulo deslocado é o ângulo final menos o ângulo inicial. O ângulo final, que é θ, menos o ângulo inicial, que é esse pedaço aqui, é este pedaço aqui, que eu vou fazer de laranja aqui, ó. É este pedaço aqui. Eu vou chamar de Δθ. θ menos θ0. Se eu dividir o deslocamento angular pelo tempo gasto, eu vou achar uma velocidade angular. A gente definiu na página logo antes dessa que o nosso ômega, que é a velocidade angular, é Δθ sobre ΔT. Seria, mais corretamente dizendo, uma velocidade média, velocidade angular média. Tá? E quando eu faço o limite deste tempo tendendo a zero, é uma velocidade instantânea. Tá? Mas ok, se o movimento é uniforme, essas duas, a média e o instantâneo, se confundem. Vamos lá. Agora, abrindo isto aqui, como está lá em cima, Δθ é θ menos θ0 e t é t menos t0. Como eu faço? O tempo inicial, o instante de tempo inicial, ele é arbitrário. Eu posso dizer aqui que este tempo inicial é zero. Ele é um instante inicial zero. Então, facilita aqui a minha equação. Vou chamar isso aqui, então, isso aqui é zero. Uma vez que o instante inicial é arbitrário. Multiplicando cruzado aqui, eu chego na equação. Δθ, já vou colocar, né? θ menos θ0 é igual a ômega t. Isolando aqui este θ, eu vejo então que um θ de t, que é o ângulo em função do tempo, é o ângulo inicial mais ômega t. Eu chamo esta equação aqui de função horária do MCU. Repare que esta equação é muito parecida com a equação do movimento retilíneo uniforme. E não é para menos, porque, como eu disse antes, este movimento circular pode ser descrito com uma variável só, que é o ângulo. O ângulo em função do tempo. Assim, eu tenho, na verdade, que este movimento bidimensional, ele pode ser descrito só por uma variável, pode ser tratado como um problema em uma dimensão. E aí que está a beleza da simplicidade deste movimento. Logo, para determinar completamente um movimento circular uniforme, eu preciso de duas coisas. O ângulo inicial, θ0, e a velocidade angular, que é constante, neste movimento. Sabido isso, eu consigo descrever completamente o meu movimento circular uniforme. Até agora, eu não explorei o caráter vetorial
do movimento circular uniforme. Até mesmo disse que este movimento circular uniforme mais parece um movimento unidimensional. Mas o que torna importante a análise vetorial deste movimento é que tem características vetoriais nele que fazem surgir uma nova propriedade, que eu vou chamar de aceleração centrípeta. Então vamos por partes. Vamos dizer então que uma partícula esteja em movimento circular uniforme, girando aqui sobre essa linha amarela, sobre a circunferência. Eu vou chamar de R de t o vetor posição que marca a posição dessa partícula em relação ao centro da circunferência num instante t. Mais tarde, ela vai ter percorrido aqui uma distância sobre o círculo, que eu vou chamar aqui essa nova posição de R de t mais ΔT. Ou seja, depois de um tempo ΔT, a partícula que estava aqui, agora está aqui. Então, o que podemos dizer em relação aos módulos desses vetores? Essa distância do centro até a periferia, né, ou seja, a distância até a borda do círculo, é simplesmente uma distância constante, ela não muda. Ou seja, o módulo deste vetor RT é igual ao módulo deste vetor R de t mais ΔT, é igual a R. Essa distância é fixa. Mas em relação agora ao vetor velocidade. O vetor velocidade, como nós vimos na análise do cálculo aplicada à cinemática, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória da partícula. Então, isso significa que se a trajetória é circular, o vetor velocidade dessa partícula sempre formará, em qualquer ponto, um ângulo de 90 graus com o vetor posição. Isso significa que este vetor é tangente à trajetória. Isso em qualquer situação, mas aqui especialmente a consequência é que o ângulo entre R e V é de 90 graus. Mas vamos lá. E qual seria a velocidade dessa partícula no instante posterior? Bem, você pode ver pelo tamanho desse módulo aqui do vetor V, né? É igual. Por quê, né? Porque nós vimos claramente lá nas páginas atrás que o módulo de V é o produto de uma coisa constante, que é ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Logo, o módulo do vetor velocidade é constante em qualquer ponto dessa circunferência. Então, V de t, o módulo dele, é igual ao módulo dele aqui, V de t mais ΔT, que é constante. Ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante. Mas aí que vem a grande pergunta. Um vetor tem módulo, direção e sentido. Para garantir que esse vetor seja constante, basta seu módulo ser constante? Não. Todas as três características deveriam ser constantes. Seu módulo, sua direção e seu sentido. O que eu quero dizer? Para que um vetor seja constante, tanto o seu módulo quanto sua direção e seu sentido, ou seja, todas as suas propriedades fundamentais, precisam ser constantes. E você nota, obviamente, aqui que nesta circunferência, nessa primeira situação aqui no tempo t, o vetor velocidade está apontado assim, e logo no instante posterior que eu escolhi aqui, ó, arbitrário, ele está assim. Você vê que ele mudou de direção. Então eu digo que o vetor velocidade muda com o tempo. Então, embora seu módulo continue constante, a sua direção muda. E qualquer variação de velocidade implica numa aceleração. E o nome dessa aceleração, neste caso, a gente vai chamar de aceleração centrípeta. Antes de entrar em detalhes nisso, sobra aqui a análise deste vetor de deslocamento, ΔR. E aí a gente vê mais um exemplo aqui, ó. Embora a trajetória tenha sido circular aqui, ó, entre este ponto e este,
O vetor de deslocamento é sempre uma linha reta que vai ligar o vetor no início e o vetor no final. Ou seja, R final menos o R inicial é o meu ΔR, como está descrito aqui. E este ΔR é sempre um deslocamento aqui em linha reta. O deslocamento sempre é em linha reta. A trajetória pode ter a forma que for, mas o deslocamento é em linha reta. Bem, eu acho que fui bastante redundante, bastante categórico nas minhas colocações. Então vamos continuar. Agora eu vou pensar o seguinte, vamos fazer uma análise vetorial dessa situação. Então, eu vou pegar este vetor V de t aqui e vou colocar ele na origem desse. Aqui. Trouxe ele para cá. E por que eu fiz isso? É porque eu estou disposto a calcular a variação da velocidade. Variação da velocidade é o quê? Vamos colocar aqui de uma outra cor. A variação desse vetor velocidade é o quê? O V de t mais ΔT, que é a velocidade no instante posterior, menos a velocidade no instante t, é o quê? É um ΔV, é uma variação da velocidade, é uma variação vetorial. Então, embora estes dois vetores aqui, V de t e V de t mais ΔT tenham o mesmo módulo, eles têm direções distintas. Então, vai gerar uma diferença entre eles que é diferente de zero. Este vetor ΔV virado aqui para baixo, olha que legal. Tá? Então, esse ΔV é a diferença entre esses dois vetores. Aí eu vou dizer que o ângulo entre esses dois vetores aqui, V de t e V de t mais ΔT, é alfa. Tá? Então, agora que vem a análise interessante. Vamos ter paciência. Eu vou pegar aqui a régua para que vocês vejam esses elementos. Vamos pegar o seguinte, Vamos dizer então que esta linha aqui, do vetor R de t mais ΔT, eu vou fazer um prolongamento aqui. Tá? Vou fazer aqui esse prolongamento com a cor preta aqui. Então tá aqui, Então tá aqui, Esta linha pontilhada é o prolongamento desse vetor R de t mais ΔT. Agora, vou fazer o prolongamento deste vetor V de t aqui, para ver justamente no que isso vai me levar. Então tá aqui, prolonguei ele aqui. Pronto. Então, olha que bacana isso aqui. O que eu posso concluir aqui? Vamos ver primeiro essa linha pontilhada em relação aqui ao R de t mais ΔT e este vetor V de t. Olha, a gente sabe que R de t mais ΔT e V de t mais ΔT, ou seja, posição e velocidade, formam um ângulo de 90 graus, sempre. Eu disse isso no início dessa sessão. Então, quer dizer que esse ângulo total aqui entre R de t mais ΔT e V de t mais ΔT é 90 graus. Se é 90 graus, isso aqui tudo, este pedacinho aqui, né, se esse pedaço vale alfa, esse pedaço é o complemento, é 90 graus menos alfa. Certo? Então, se esse ângulo total é 90, esse pedacinho é 90 menos alfa. Agora vamos olhar aqui, Agora vamos olhar esse prolongamento dessa outra linha aqui, Eu vejo então, se esse ângulo aqui é 90 menos alfa, este ângulo bem aqui, que é o oposto, também vale 90 menos alfa. 90 graus menos alfa. E mais, este vetor V de t
ele sempre é perpendicular à posição. Logo, este ângulo aqui entre ele e a posição, ou entre o seu prolongamento e a posição, é de 90 graus. A gente sabe que num triângulo, o que acontece? A soma de todos os ângulos dentro de um triângulo vai dar 90 graus. Então vamos lá, ó. 90 graus menos alfa. Mais θ. Mais este ângulo aqui que é de 90 graus. Tem que dar 180 graus. Ou seja, a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo é 180 graus. Então, somando isso aqui, eu vou ter 180 graus menos alfa mais θ igual a 180. Fica bem claro aqui que este 180 cancela com esse 180. E eu vejo que menos alfa mais θ é igual a zero. Para que esses ângulos, se a subtração deles é zero, é porque eles são iguais. Então, olha que legal. O ângulo formado entre as velocidades é o mesmo ângulo formado entre as posições. Dando um zoom aqui nessa situação, eu consigo enxergar isso, né? Que há então uma semelhança de triângulos. Este ângulo alfa é o θ, quer dizer que este triângulo aqui é semelhante a esse. Então, me valendo da semelhança de triângulos, o que eu posso dizer sobre isso? Olha que legal. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que ΔV, ou qualquer um desses, né? Vou colocar o maior lado, tanto faz. ΔR está para ΔV. Desculpe-me, é só o módulo, na verdade, né? Vendo só a semelhança de triângulos. ΔR sobre ΔV é igual ao quê? A R sobre V. Qualquer desses lados tem, né, mesma distância, né, tem o mesmo módulo. Então, organizando, né, jogando velocidade do lado de velocidade, posição do lado de posição aqui, vai ficar o seguinte, ó. Então, vai ficar ΔR sobre R igual a ΔV sobre V. Eu sou tentado agora a analisar o tempo que essas coisas demoram a ocorrer. Como sempre, eu vou dividir esta equação por ΔT e vou tomar o limite com ΔT tendendo a zero. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre R, este cara aqui, ó, só estou separando, limite de ΔT tendendo a zero de ΔR sobre ΔT é igual a 1 sobre V, limite de ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Aí nós já enxergamos as definições. Esse camarada aqui você já conhece bem. O limite desta velocidade média aqui, ou seja, que é uma posição sobre o intervalo de tempo. Isso aqui é uma velocidade instantânea. E o que é isso aqui, ó?
o limite de ΔV sobre ΔT também é uma coisa instantânea, só que ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre tempo, é a aceleração. Então vai ficar o seguinte, ó. Por fim, o módulo desse vetor Rzinho aqui, qualquer um deles, né, é o próprio raio, né, da circunferência. Lembrando aqui que ele tem módulo Rão aqui, que eu chamei. Então vai ficar 1 sobre Rão vezes a velocidade é igual a 1 sobre V A. Isolando V nesta equação, multiplicando aqui, vezes V, né, vai dar V ao quadrado. Então, isolando minha aceleração, vai ficar aqui a minha aceleração é V ao quadrado sobre R. Eu vou chamar essa aceleração, vou explicar agora, centrípeta. Você com certeza alguma vez já ouviu falar na sua vida. Então, seja qual for o movimento curvilíneo que existir, há uma aceleração. Embora a aceleração centrípeta aqui, ó, ela não mude o módulo da velocidade, ela é responsável por provocar uma variação na direção da velocidade. Então, se esse vetor velocidade muda de direção, ele está mudando uma das suas propriedades fundamentais, é porque existe uma aceleração. E o nome dessa aceleração é a aceleração centrípeta, que é calculada, então, desta forma. Eu posso reescrever isso aqui de uma forma conveniente, se eu quiser. V é ômega vezes R. Substituindo aqui, eu posso reescrever esta equação também assim, ó. Que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Então, é uma forma equivalente de se escrever a mesma coisa. E por que ela é centrípeta? Ela é centrípeta porque ela aponta para o centro. Então, se eu tenho um movimento circular, o que faz com que este movimento circular ocorra vai ser esta aceleração, que sempre tenta trazer o objeto que está circulando para o centro da trajetória. Tá? Então, por isso que a aceleração é centrípeta. Então, se eu pegar esse círculo aqui, amarelo, eu vou dizer que a minha aceleração centrípeta, tá? Pegando aqui, por exemplo, ela vai ser uma aceleração que aponta para o centro em todos os pontos que eu considerar. Aqui, né, se eu girar aqui agora e colocar, se a partícula estiver aqui, a aceleração aponta para o centro. Se ela estiver aqui, ela também vai apontar para o centro. Ó. Vou tentar alinhar aqui. Então, a minha aceleração centrípeta recebe este nome porque ela sempre aponta para o centro da trajetória. Então, se eu fosse levar isso agora para estudar o movimento circular uniformemente variado, eu teria não só essa aceleração centrípeta, mas também a aceleração tangencial, em que essa seria responsável por mudar o módulo dessa velocidade. Então, vamos lá. Resumindo, para você não confundir, para que serve a aceleração centrípeta? Ela serve para mudar a direção da velocidade durante uma trajetória curvilínea. Tá? Então, a aceleração sempre ocorre em movimentos curvilíneos. Circulares ou uma curva qualquer, a aceleração centrípeta ela ocorre.
Então é isso aí.